Boa noite. Boa noite para você que está em casa nos ouvindo. Boa noite, Bruno. Boa noite, Laudilene. Boa noite, Pastor Fernando. Boa noite. Que bom estarmos aqui mais uma vez, juntinhos aqui, conectados para aprendermos um pouquinho da Palavra de Deus. Não é verdade? E vamos lá, você que já está conectado aí conosco, vamos fazer o nosso dever de casa. Conecte aí, chame seus amigos, vamos fazer aí a nossa sala de vídeo aí para quanto mais pessoas ouvirem o tema de hoje. Clicou aí, compartilhar. Depois de compartilhar, você vai clicar, em iniciar a sala de vídeo. Ou você pode compartilhar também aí no seu Facebook para os seus amigos. Fique à vontade. Você pode assistir diretamente aí. A gente só gostaria que mais pessoas pudessem receber essa mensagem que vai abençoar você e a sua família. As coisas boas compartilhar, Então, e fique bastante. Vamos lá, já conseguimos compartilhar aqui. Hoje nosso tema ele é bem empolgante. Vamos lá. Nosso estudo de hoje, convido vocês aonde estiver que possamos ficar em atitude de reverência para abrirmos a palavra do nosso Deus. Fazer a oração então? Vamos lá, Bruno. Amado Pai querido, meu Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade, Senhor, de ouvir a Sua palavra, saber, Senhor, que o Senhor está conosco. Por favor, Senhor, nesse momento tão especial que nós vamos ouvir o Senhor falar conosco, que possamos, Senhor, prestar bastante atenção nos detalhes que a Sua palavra vai nos ensinar. Por favor, Senhor, trabalhe na vida, na família de cada um dos nossos amigos. É o que nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A breve volta de Jesus a esta terra será sem dúvida o maior acontecimento da história. E algumas coisas interessantes ocorrerão nesse dia com os justos e ímpios, salvos e perdidos. No estudo de hoje veremos o que acontecerá com os salvos no céu. Será que ficarão para sempre lá? Vão ficar tocando harpa, vestidos de branco, como a mitologia prega por aí? No estudo de hoje veremos os 1000 anos. Certo, pastor? Certo. E aí, Bruno, o que a gente viu ontem? Fala aí para nós. Ontem nós vamos recapitular aqui, que aprendemos um pouquinho sobre a sequência dos fatos da volta de Jesus. Primeira coisa, precisamos lembrar que os justos mortos ressuscitarão, tá? E essa aí é chamada da primeira ressurreição, tá bom? Segundo, os santos vivos, eles serão transformados. Vivos serão transformados. Esse é o segundo. E o terceiro, todos os justos serão levados para onde? Para o céu. E vamos lá. O quarto, os ímpios, prestem atenção nisso, vivos serão destruídos, ou seja, vão ser mortos pelo resplendor da manifestação de Deus, tá? E vimos que haverá também aí uma segunda ressurreição, tá? Após os 1000 anos, que nós vamos estar falando sobre isso hoje, tá bom, queridos? Então fique atento aí com o que nós vamos falar hoje. Pastor, ontem teve tudo dizendo que os perdidos seriam mortos. O Senhor até mencionou que seria uma morte em massa, que os corpos ficarão jogados pela terra. A minha pergunta é, como ficará a terra após Jesus levar os salvos para o céu? Ok, vamos ver no texto bíblico. Não tem jeito, É a palavra de Deus que fala com a gente, então vamos lá. Jeremias capítulo 4, versículo 23 até o 26. Essa profecia é tipo aquela de Tiro lá que a gente leu. É uma profecia que alcança 2 momentos. E esse alcança o momento aí do retorno de Jesus, da volta de Jesus para vir buscar os salvos. Então, Jeremias capítulo 4, versículo 23 a 26.
Bruno, encontrou aí? Encontrei, tá aqui. Então, deixa eu só encontrar um pouquinho, deixa o nosso amigo em casa encontrar, né? Você vai abrir aí Jeremias. Eu já encontrei aqui. Vamos lá? Então, por favor, Bruno, leia aí. Do 23 ao 26, não é isso? Isso. Vamos lá. Olhei para a terra, e ei-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. E era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. A Bíblia ela é enfática em dizer isso. Quando a gente estudar sobre o Apocalipse, né, é uma promessa que eu estou fazendo para vocês. Quem sabe quando a gente terminar essa série na próxima sexta-feira, você vai ter a oportunidade de, quando a gente retornar, né, uma série sobre Apocalipse. Quando a gente ler sobre Apocalipse, a gente vai entender. Lembra aquela profecia que a gente falou lá? Que os anjos estão segurando aí, né, uma presidente que o Brasil teve, que não fala coisa com coisa, né? Então, né, só para a gente entender, Apocalipse ele vai dar uns detalhes assim que é horrorizante, mas aqui em Jeremias é bem claro, é uma profecia, né, que a gente entende como ler nesse sentido. As pessoas vão morrer, não vai ter quem enterre, os corpos vão ficar, né, e as cidades vão estar todas destruídas. Quer ver isso? Ainda em Jeremias, no capítulo 25 agora, versículo 33, capítulo 25, versículo 33, um pouco desses detalhes aí, a respeito de quando Jesus virá as costas, né, quando ele virá as costas para o mundo. 25, 33 de Jeremias. Pode ler, Bruno. Vamos lá. Jeremias 25, 33 diz o seguinte: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra, não serão pranteados e nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Viu? Que cena de terror, de horror. Viu que situação terrível para aqueles que não aceitarem ao Senhor Jesus, para aqueles que recusarem, né, a salvação que foi dada pela graça, a misericórdia do nosso Deus. Imagina, Jesus veio a este mundo, pagou o preço da tua salvação. Você não precisa fazer nada, apenas precisa aceitar e recusar. Isso, o que é que vai acontecer? Eu não quero te colocar um medo, um terror, mas é um terror quando eu leio isso aqui. Eu não consigo me conformar que tem pessoas que vão recusar a salvação, vão recusar o céu, né, para acabar desse jeito. Pastor. Até Satanás e seus anjos serão destruídos, então? Então, né? Todo mundo morre, mas vamos ver o que vai acontecer com Satanás e os anjos nesse período aí que Jesus vira as costas para o mundo. Apocalipse 20, versículo de 1 a 3. As pessoas... Mas em Apocalipse capítulo 20, a gente vai ver o que vai acontecer com Satanás e os anjos caídos que estão aqui na terra. 20, versículo de 1 a 3. Pode ler, Bruno. Pode. Então vamos lá. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande... o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Olha só, então entramos agora propriamente dito, né, nessa questão do período dos 1000 anos. Jesus virou as costas para o mundo, o que é que vai acontecer? Todas as pessoas vão morrer.
A partir daí fica no mundo vivo quem? Apenas Satanás e seus anjos. E o que é que eles vão fazer agora nesse período? O que é que a gente acabou de ler? Eles vão estar presos. Mas como assim uma corrente? Já explicamos aqui no nosso primeiro estudo. Explicamos que nem tudo que a gente lê no Apocalipse é de forma literal. Então tem que ser interpretada. Que prisão é essa? No abismo, que coisa é essa? Essa expressão abismo já vai fazendo ligação direta com Gênesis 1, versículo 2, que diz lá que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, que a terra estava escura, que havia um abismo. É porque a terra vai ficar sem forma, vai ficar vazia. Imagina a convulsão que vai acontecer no planeta quando Deus virar as costas para esse mundo. Você sabe que um terremoto hoje já destrói muita coisa. Nossa. Imagine a natureza inteira ali em comoção. Então a terra vai se tornar um abismo, o que era nesse sentido antes de ser formada por Deus. Aí vem uma outra informação importante também, que a gente precisa entender. Ele vai estar numa prisão circunstancial. Ele não vai estar preso numa cadeia, ele vai estar preso no planeta Terra. Mas como assim uma prisão circunstancial? Enquanto a gente está aqui, ele tem trabalho, ele tem o que fazer. Talvez você está numa prisão circunstancial na sua casa, por causa desse vírus. Você é do grupo de risco, não pode sair e você se sente preso. Você tem a oportunidade de assistir essa live, por exemplo, de se comunicar com seus amigos por telefone e tudo mais. Mas vamos ter uma prisão circunstancial, colocada para uma criança. O pai pega ali, vamos pegar o exemplo aqui, posso? Então, você vai colocar David de castigo. E aí vai colocar David no quarto, vai dizer assim, David, você vai ficar de castigo porque você maltratou, você fez uma traquinagem, Não é comum fazer um negócio desse, nem deve, mas vamos lá. Então, o que acontece? Ele coloca David lá no quarto com a TV ligada, com o celular na mão, o computador ligado na internet. O David vai estar de castigo? Vai estar sofrendo? Vai estar pensando, refletindo no que ele fez? Não vai. Ele vai até gostar, quem sabe, Então, você vai e coloca o David lá, tira tudo isso, deixa só a cama, e a parede para ele ficar refletindo no que ele fez. E aí, então, ele vai se sentir preso. Satanás não vai ter a quem tentar. Não vai ter mais a quem perturbar, a tentar atrapalhar, a tentar fazer perder. Está todo mundo morto. Vai estar ele e os anjos caídos apenas, então não vai ter o que fazer, porque a obra dele é matar, roubar e destruir. Então ele não vai ter como realizar a obra, então ele vai estar preso, ele não vai poder sair do mundo. Então durante 1000 anos ele ficará nessa circunstância. E aí a gente já vai ter uma ideia o porquê ele vai ser solto, Porque aí vem a questão da segunda ressurreição. Mas logo a gente lê esse texto aí. Segura um pouquinho aí, porque não vou dar os detalhes. E os justos, o que farão nesses 1000 anos? Vamos lá para o céu. Vamos sair da terra agora, Terra assolada, destruída. Da terra, vamos lá para o céu. Porque o justo vai lá para o céu. Como você mesmo falou no início aqui, vai ficar lá de roupinha branca, tocando harpa, Sabe que tem gente que acredita nessas coisas? Eu lembro de uma vaga lembrança no passado aí, na minha infância, que houve até uma novela, que o nome da novela era A Viagem. E foi uma viagem mesmo essa novela, que falava coisa do céu que não existe. O pessoal lá, ocioso, no meio do jardim, no campo, Que loucura, Já pensou um céu chato desse jeito? Quem que queria ir para um céu, Jesus insistiu com esse, Imagina, calma, que eu não quero escandalizar você. Vamos ver o texto em Apocalipse capítulo 20, você já está aí, versículo 4 agora. Olha só que vai a descrição a respeito do serviço lá no céu. Pode ler. Vamos lá, diz o seguinte: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles dos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, e bem como por causa da palavra de Deus,
tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha só o que o texto está dizendo, que todos os salvos de todas as épocas, eles vão julgar. Mas como assim? Né? A gente viu lá falando assim, não julgueis. Jesus falou assim, não julgueis. Mas Paulo, ele afirmou isso lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3. Vamos completar esse raciocínio usando aqui o texto de Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2 e 3. Encontrou aí? 1 Coríntios 6, versículo 2 e 3. O Bruno vai ler aqui para nós. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Olha só. Paulo acabou de dizer para nós aqui, nós vamos julgar não só a humanidade perdida, vamos julgar também os anjos caídos. Deus, ele é um ser justo. E o seu caráter está em jogo, lembra? Então ele vai provar para nós o porquê só nós fomos salvos. Ele vai provar para nós, um ente querido nosso não chegou lá no céu. Ele vai provar para nós, porque tem algumas pessoas que a gente não concorda, né? Não concordava, ou não aceita, ou pensa que não vai para o céu, e vai. Eu falei para vocês, né, que a graça de Jesus alcança todos. Nós vimos isso aqui, quando estudamos o segundo, terceiro estudo. Né? Quando Jesus, ele alcança as pessoas, não importa o pecado que ela cometeu. Para Jesus não importa o pecadinho e o pecadão. Então lá no céu você terá no mínimo 3 surpresas. Diante de todas as atividades, de coisas lindas que poder participar num coral de anjo, né, conhecer, né, todo o reino, as constelações, os outros planetas, quem sabe, outros universos, você vai ter aí nesses 1000 anos, né, ter que julgar as pessoas, ter que julgar os anjos. E isso é importante, porque Deus, em seu caráter, ele, né, precisa dizer para você que ele estava certo. Então, a gente vai entender o porquê a gente vai estar lá. Essa é a primeira parte. A gente vai entender o porquê algumas pessoas que a gente achou que estaria lá, não chegou lá. E a gente vai entender, né, o porquê aquelas pessoas que a gente achou que não estaria lá, estarão lá. Então, esse é o entendimento que a gente precisa ter. Já pensou, você chegar lá, eu comentei ontem isso. Já pensou, você achar Osama Bin Laden lá? O cara mandou os aviões para destruir as Torres Gêmeas em 11 de setembro, lembra? Hitler matou tanta gente. E você encontra o camarada. Isso lá na terra e tudo mais. Mas, querido amigo, Deus não erra. E ele vai provar para você. Ele vai dizer para você, né, que a sua justiça é igual para todo mundo. Então, eles vão examinar a vida dos perdidos, a vida dos salvos. Mas como? Vamos ver isso no versículo 15 de Apocalipse 20. Como é que eles vão ter esse relatório, esse feedback? Como é que Deus vai fazer isso para que as pessoas tenham acesso, então, à vida das pessoas, para saber se as pessoas se arrependeu ou não se arrependeu? Vamos ver? Versículo 15 de Apocalipse 20. Já deixa Apocalipse 20 marcado aí, meu irmão, porque Apocalipse 20 é o texto que a gente vai estar usando aí. Então, versículo 15, encontrou aí? Leia, Bruno, para nós. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha só, lá no céu tem livros.
o livro da vida. Além do livro da vida, tem outros livros lá. Que é cada pessoa, já ouviu aquela palavra filosófica que a gente escuta, que você tem mais capítulo na sua história para escrever? Hoje você recebeu uma página em branco, mas não é você que escreve não. Na verdade, você tem um anjo dedo duro que fica ali relatando tudo que você faz, quer seja bom, quer seja mal. E aí as coisas más que você faz, mas você se arrepende, você vai ver que é apagada. Você vai ter texto bíblico que vai dizer isso, né? Deus apagou a tua transgressão, mas apagou da onde? Apagou do registro da tua vida. E aí quando chegar lá, que você procurar, mas o Fernando foi pecador, e aí vai mostrar lá, se eu for salvo, eu creio nisso, eu espero que isso aconteça, porque Jesus me concedeu essa graça, não por mim mesmo. No meu livro, todas as vezes que eu pequei vai estar apagado. Porque todas as vezes que eu pecar e me arrepender, se for um arrependimento sincero, se for para mudança de vida, transformação, se eu me afastar do pecado, Deus vai apagar, como Ele fala na sua palavra. Então, entenda isso. Sua vida é relatada, é um registro lá no céu. E nós vamos saber o que você fez para você não chegar lá. Tipo, você não ouviu essa mensagem nessa noite. Você não creu na palavra do Senhor. Você desconsiderou o que você está ouvindo aqui a respeito da salvação. Vai estar registrado lá. Olha, nesse dia Maria recusou a mensagem. Nesse dia Antônia recusou a mensagem. Nesse dia o Cosme, né, virou as costas para a palavra. Nesse dia o Adriano, né? Adriano, Deus está falando contigo, meu amigo. Ele quer te alcançar. Entenda, Ele morreu para pagar o preço da sua morte para que você tenha vida em abundância. Então entrega a vida ao Senhor Jesus. Então, é isso que o texto fala. Vai ficar 1000 anos lá no céu, mas não vai ficar inativo não. Vai ter muita atividade para fazer. Além de todas as outras coisas gloriosas que eu não quero conjecturar aqui, há um trabalho a fazer. Ninguém vai ficar lá de roupinha branca, tocando harpinha o tempo todo, achando então que isso, né, é uma monotonia. Se você acha que o céu é chato, você precisa se esforçar para ir lá, para ver com seus próprios olhos, que vai ser emoção atrás de emoção. Né? A gente vai estar envolvido com o nosso Deus o tempo todo. E louvado seja Deus, porque já de antemão já mostra isso para nós. Ele está revelando para nós, tipo um flyer de promoção. Você pega aquele panfleto e você olha assim, nossa, naquela loja tem isso, isso, isso e custa tanto. Né? E aí você vai interessado. É isso que Deus está fazendo hoje, no estudo de hoje, mostrando para você como será o céu. Como será. Fica conosco aí, não sai. Se você entrou agora, permaneça aí, porque tem muita coisa, acabou de começar. Vamos em frente. Vamos lá. Né? Vocês têm mais alguma pergunta? Ou quer que eu continue aqui? Como é que é? Deixa eu perguntar uma coisa, pastor. E depois que passar esse período de 1000 anos, tá? Depois que passar esse período de 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios que estão mortos? Poxa, Bruno, você está mesmo interessado nesse negócio aí, né? Mas vamos ver, a Bíblia responde. Vamos primeiro para o capítulo 21 de Apocalipse, tá? Porque essa cena aqui que João vê é uma cena gloriosa, que ela precisa ser lida antes de a gente voltar para Apocalipse capítulo 20. Porque acontece exatamente, ou basicamente no mesmo instante. Apocalipse capítulo 21, versículo 2, né? E depois o versículo 10. Quem vai ler? Pode ler? Pode ler? Pode ler. Então vamos lá, gente. 21, versículo 2 primeiro, depois vamos para o 10. Diz o seguinte: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Vamos lá para o versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ok? Depois
das férias no céu de 1000 anos, a gente vai descer para a terra. Só que a terra ainda vai estar desolada, vai estar vazia. As pessoas, né, vão estar ali no momento de ressurreição. Os ímpios vão ressurgir. Quer ver? Capítulo 20, versículo 5 até o 9. Vamos ler agora um pouco mais do capítulo 20 para a gente entender melhor, né, essa parte da ressurreição. Vamos lá. Vamos lá. Capítulo 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Versículo 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Então, olha só, a cidade santa desce, e quando ela estiver se aproximando do solo, os mortos ressurgem. Nesse momento, eles veem um único lugar habitável em todo o mundo, e ainda tudo de ouro, porque em Apocalipse dá todos esses detalhes. Só que eu não vou dar esses detalhes da cidade nesse estudo, para que a gente fique com a curiosidade nos próximos estudos aí, quem sabe, sobre o Apocalipse, para a gente entender melhor sobre Jerusalém. Mas é o único lugar habitável, onde as pessoas podem sobreviver. E essas pessoas, né, os ímpios, eles ressurgem, e ao ressurgir, Satanás então toma a liderança deles. Eu não sei se você já viu, né, quando cai um doce no chão, no lugar que tem formiga, e as formigas sobem ali em cima do doce, e uma querendo subir por cima da outra e tal. Então, eu imagino a cena sendo semelhante a essa, né? A cidade se aproximando e todo mundo de todos os cantos da terra indo em direção à cidade santa, com o desejo de invadir a cidade, com o desejo de dominar a cidade, com o desejo de ir atrás do próprio Deus. Porque aí já não tem mais manifestação do Espírito Santo, já não tem mais esperança para essas pessoas. Então, quando passados 1000 anos, né, Jesus ele volta, então pela terceira vez nessa terra. Ele veio a primeira vez, né, morreu, pagou o preço, veio a segunda vez, nos tirou daqui, levou para o julgamento lá no céu, e a terceira vez ele vem para, de uma vez por toda, né, restaurar o reino eterno aqui. A gente não vai ficar no céu por toda a eternidade. A gente vai viver na terra com Jesus, e a gente vai ver isso depois de um novo texto. Mas por enquanto, lembre-se, os ímpios de todos os tempos, eles ressuscitarão, e Satanás será solto de sua prisão. Vai tentar invadir a cidade santa, e aí o que é que vai acontecer com eles? Serão destruídos. Né? Então, pastor, essa será o fim da batalha entre o bem e o mal? Vamos morar em uma cidade desolada, destruída? Então o que é que vai acontecer, né? Quando a cidade santa descer, quando o fogo do céu vai descer, vai chegar na terra antes da cidade, né? Antes da cidade tocar o solo, né? Vai cair fogo do céu. E aí você já deve ter ouvido várias expressões na Bíblia dizendo que vai se tornar um lago de fogo e enxofre, ou seja, a terra toda vai purificar. Os ímpios vão virar cinza, né? E toda a construção que está ali, dos 1000 anos lá, destruído, desolado, vai acabar. A terra será purificada. E olha só que lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 até o 13, fala sobre este momento. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 até o 13. 2 Pedro está aí próximo de Apocalipse, não está muito longe não. Sei que a gente fecha a Bíblia, fica difícil aqui.
Você já encontrou aí na sua casa? 2 Pedro. Sei que às vezes fala rápido demais aqui, você não consegue acompanhar. Mas vamos lá, vamos, Bruno. Leia para nós, capítulo 3, versículo 10 até o 13. Vamos lá. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Observe então que Pedro, ele resume, assim, bem resumido nesses textos, né, apenas 4 versículos, toda a história que você ouviu agora, né, desde ontem, na verdade. Ele vai resumir, ele vai dizer que Jesus vai vir, vai resgatar os salvos, né, e aí depois dos 1000 anos, tudo que foi construído será destruído, e aí o que é que vai acontecer, o que é que vai surgir, o que é que ele espera? Um novo céu e uma nova terra, sem pecado e sem pecadores, sem raiz nem ramos, perecerão para sempre, se tornarão cinza, diz a Bíblia, e o mesmo fogo que purificar a terra, né, vai reconstruir depois, né, Deus vai reconstruir depois a terra, e agora, né, será para toda a eternidade, será a morada de todos os salvos, de todas as épocas, e ainda a morada do Senhor Jesus, porque o trono do Senhor Jesus está onde? Na cidade santa. E a cidade santa vem para onde? Vem para a terra. E quando Pedro fala assim, esperamos novos céus, não é porque os céus lá vai mudar, é porque aonde Jesus habita é o céu. Então Jesus vai habitar conosco, e como ele vai morar conosco por toda a eternidade, então a terra se tornará em um novo céu. Olha só, já parou para pensar numa situação como essa? Nós seremos as criaturas mais felizes de todo o universo, porque teremos o próprio Deus no nosso planeta. Que privilégio ter o Senhor Jesus Cristo morando conosco. Olha só que valorização Jesus te dá. Ele quer morar contigo. Olha que amor teimoso. E eu repito para você, Jesus te ama tanto, tanto, que ele preferiu morrer do que viver sem você. E agora ressuscitou ainda, olha um amor tão teimoso ainda, ele ressuscitou para viver para sempre ao teu lado. Você não gostaria de aceitar esse amor? O Senhor te oferece, é só aceitar, é só dizer sim. E Ele vai fazer o trabalho na tua vida, sua vida será transformada. E você será uma nova criatura para habitar numa nova terra, num novo céu. Então, pastor, o que acontecerá na nova terra e como que será isso? Porque as pessoas ficam perguntando, muitas das vezes pessoas, né, e quando a gente fala isso, mas como que será esse negócio aí de nova terra, né? Como que Deus vai fazer? Fala pra gente aí. Vamos lá, olha só, o que a gente tem na Bíblia, isso aqui é muito sério, o que a gente tem na Bíblia são informações que Deus reservou para a nossa salvação. O que vai aparecer sobre a nova terra são apenas tipo propagandas isoladas a respeito do que vai acontecer lá. Não temos muitos detalhes. Mas os detalhes, as coisas que Deus passa é o suficiente para fazer a gente desejar ir para lá. Vamos ver? Isaías capítulo 65, versículo 21, 22 e o 25. O livro de Isaías ele é um livro fantástico. Se eu fosse você, daria mais atenção para esse livro. Assim como toda a Bíblia, que tem 66 livros, o livro de Isaías tem 66 capítulos. Ele começa dizendo que Deus é o Criador, que Deus é o dono do homem, né? Exatamente como Gênesis vai afirmar. Durante todo o livro vai contar da história do povo de Israel, depois vai chegar uma parte que vai falar da vinda de Jesus, né? Do seu nascimento, da sua morte e ressurreição,
e da sua segunda vinda. E o livro de Isaías vai terminar nos dando então, né, essas informações sobre a nova terra, sobre o novo céu, assim como o livro de Apocalipse. Olha que fantástico, que livro poderoso. Vamos ler então capítulo 65, versículo 21 e 22. Bruno, leia aí para nós. 65, 21 e 22. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a árvore da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras de suas próprias mãos. Chega de trabalhar para os outros, chega de morar de aluguel, né? Deus vai nos dar a oportunidade de a gente, né, ter uma vida prazerosa, assim como Adão e Eva tinham no Jardim do Éden. Você às vezes deve ter se perguntado quem foi que inventou o trabalho. Eu já ouvi gente dizendo assim, se eu soubesse quem inventou o trabalho, eu matava. Quem inventou o trabalho foi Deus, meu amigo. Deus, quando criou Adão, logo de forma estratégica, chega e diz assim, Adão, vai ficar aí sentado não, meu amigo, vamos trabalhar, vai dar nome aos animais, depois, ó, tá aqui, ó, tua casa, o Jardim do Éden, você tem que cuidar, lavrar, né, tem que deixar o negócio, né, no ponto. Você precisa entender que Deus não é um Deus de ociosidade, Deus não é um Deus de depressão, Deus é um Deus de ação. Observe, até aqui, a gente só falou, né, do que Deus fez durante todo esse tempo, desde quando surgiu o pecado, até o que vai acontecer. Observe que Deus está te dando uma oportunidade de entender como Ele trabalha, e Ele está te convidando a receber o fruto do seu trabalho. A cidade santa, Nova Jerusalém, ficará aqui na terra, mas ela é o trono de Deus. Nós vamos ter a oportunidade de sair e ter a nossa própria casa, a casa dos sonhos, você vai poder fazer. Mas vamos no versículo 25. 25 também? Lê o versículo 25. 25, vamos lá. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Os seres humanos voltarão a viver em harmonia com os animais. Os animais não vão ficar se degradando, se alimentando uns dos outros, né? Voltará tudo como era antes, assim como Deus criou, né, de forma perfeita e prazerosa. Pastor, a Bíblia fala alguma coisa sobre a adoração? Como que vai ser a adoração lá no céu? Vamos lá. Fala assim. Isaías 66, versículo 22 e 23. No céu, na nova terra. Na nova terra. Na nova terra. 66, 22 e 23. Pode ler, Bruno. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de ser a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa de lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Olha só. Na nova terra haverá uma adoração, dias marcados de culto. Vai ter. Você vai ter a oportunidade de estar, né, fazendo as suas atividades cotidianas, e aí depois, né, você vai ter o dia de culto para ir lá e estar na presença do Senhor. Então, mas há um outro texto ainda que vai, né, nos dar mais força nisso aí, voltando lá em Apocalipse capítulo 21, rapidão, vamos lá. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4, vai nos dar mais detalhes dessa parte da adoração.
21, 3 e 4. Vamos lá. Diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha só, será uma felicidade total. Deixa eu ficar mais perto agora de você. Quero falar bem sério agora, né, de coração para coração. O Senhor nos promete uma terra no qual você não haverá mais sofrimento. Uma terra onde não vai ter luto, não vai ter pranto, não vai ter deficiente físico. Uma terra onde, né, você não vai precisar mais se esforçar, trabalhar como louco para a manutenção da sua vida, porque Deus vai deixar a terra fértil. Deus vai te abençoar na tua casa, na tua família, como Ele prometeu abençoar a nação de Israel. Você vai habitar na casa dos teus sonhos. Deus está te prometendo isso. Você não vai precisar pagar aluguel. Você não vai precisar mais suar. Meu amigo, eu quero te dizer que por mais que queiramos descrever a vida aqui na terra, na companhia do próprio Deus, nós devemos admitir uma coisa. O que diz lá em 1 Coríntios 2, versículo 9. Olha só o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2, versículo 9. Eu preciso admitir isso aqui para vocês. Eu tenho, né, limitações ao descrever a nova terra, porque Deus não revela muita coisa de lá. Eu não posso, né, jogar sujo com você, falar uma coisa que Deus não falou. Mas olha só o que Paulo vai dizer, capítulo 2 de 1 Coríntios, versículo 9. Olha só, eu vou ler para você. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vou repetir de novo, para que você entenda. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, se você tenta imaginar o céu, Deus tem muito mais, vai muito mais além do que você imagina. Se você acha que vai ser um lugar feliz, você tem um limite de entender o que é felicidade. E Deus, ele vai ampliar muito mais do que isso. Você pode tentar imaginar o melhor lugar do mundo, a nova terra vai superar isso que você imagina. E eu quero te dizer que o Senhor Jesus está te chamando hoje para habitar lá. A vaga para você também. A porta para entrar nessa cidade ainda está aberta. E você só precisa aceitar. Você só precisa aceitar. Chegamos aqui praticamente ao final do plano da salvação. Né? O problema começou lá no céu, lembra? Veio para a terra depois da rebelião lá no céu. Por causa de Adão e Eva ali, fomos contaminados pelo vírus do pecado. Daí então, Jesus, para resolver esse problema para nós, porque a gente não tem como resolver, Ele paga o preço do pecado, nos dá a oportunidade de aceitar de graça. Ele foi para o céu preparar lugar e prometeu voltar, mas Ele diz assim: eu não quero pegar vocês desprevenidos. Vou deixar os sinais aqui para vocês. Ele falou do que estaria acontecendo e a gente estudou aqui sobre os acontecimentos. E ao entender, né, desses sinais, nós podemos afirmar que já dá para ouvir os passos de um Deus que se aproxima. Jesus está chegando e você precisa estar preparado. Lembra? Não dá para ir para o ponto depois que o ônibus passa, achando que vai ser levado por ele, porque o motorista não vai esperar. Chegue antes. Não temos como acrescentar dias de vida à nossa vida, nem um minuto sequer. Então se entregue a Jesus hoje. Depois que Jesus, né, voltar, Ele vai vir nos buscar. Ele vai nos levar para o céu, para a gente entender do seu caráter,
para a gente entender que Ele é um Deus justo, um Deus bom, um Deus de amor, e a partir daí então a gente vai ter, né, a eternidade ao lado dele. A morte, a dor, o pranto, Satanás e seus anjos e todos os ímpios serão exterminados. Talvez você pergunte, tem uma pergunta aí, uma dúvida, o porquê Jesus vai ressuscitar essas pessoas para depois destruí-la no lago de fogo e enxofre? Só por um motivo, porque essas pessoas precisam saber o porquê estão sendo destruídas, porque até com elas Deus tem que ser justo. Eu sei que será doído morrer 2 vezes, mas é o que a Bíblia revela. Primeira morte, vai ficar esperando. A segunda morte vai deixar de existir. Próximo estudo será, né, amanhã, que eu vou falar sobre essa mentira contada por Satanás, de que ele não morre, que vai continuar vivendo, que sai do corpo, que se reencarna. Mas hoje nós encerramos o que nós conhecemos como plano da salvação. Essa é a maquete dos acontecimentos proféticos, de tudo que já passou, do que está acontecendo e do que vai acontecer. E não vai fugir nada disso aí. Os nossos estudos daqui até sexta, a gente só vai amarrar as pontas que ficaram aí do estudo. A gente precisa entender melhor sobre essa questão de julgamento. Como é que Deus vai salvar uma pessoa que foi mau caráter? A gente precisa entender sobre o julgamento de Deus. A gente precisa entender sobre a morte, esse negócio de um vai ressuscitar, outro não, tal, depois ressuscita para morrer de novo. A gente precisa entender sobre, né, essas regras que Deus coloca para a nossa salvação. Então há muita coisa ainda para aprender. Mas eu quero te dizer que hoje Deus está te dando uma oportunidade, porque se você assistiu toda a programação, você já tem informação suficiente para entregar a vida ao Senhor Jesus, na certeza que Ele vai te salvar. Eu não sei se você olha para você e pensa assim, mas eu sou tão errado, Deus não vai me aceitar. Eu não sei o que é que você, se você já parou um dia e pensou assim, o que será que Deus pensa ao meu respeito? Eu quero te convidar a ler um texto bíblico, onde Deus vai te responder agora, né, o que Ele pensa a teu respeito. Abre aí a tua Bíblia em Jeremias 29, versículo 11. Eu vou ficar aqui esperando você abrir a sua Bíblia aí. Confire aí na palavra o que é que Deus pensa a teu respeito. E o privilégio, a responsabilidade que Ele vai colocar nas tuas mãos, que Ele não pode decidir por você. O desejo dele é te salvar. O desejo dele é restaurar a tua vida, a tua família, curar a tua doença. O desejo dele é enxugar as tuas lágrimas. Mas ele vai fazer isso se você aceitar. Se você entregar a sua vida a ele. Abriu aí? Jeremias 29, 11. Diz assim, ó. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal. Mas eu só posso te dar o fim que esperais. Ou, a depender da versão, o fim que desejais. É um futuro com esperança que o Senhor Jesus quer te dar. Mas Ele só pode te dar se você desejar. E a minha pergunta para você nessa noite é: você aceita esse plano da salvação para você? Você aceita ser restaurado pelo Senhor Jesus? Você aceita que o Senhor Jesus volte do céu para te buscar, para te levar para o céu, para te trazer na cidade santa e te dar uma vida que você não consegue nem imaginar? A felicidade eterna? Esse é teu desejo? Essa é a tua vontade? Então registra isso aí para nós. Coloca aí no Facebook. Diz aí para todo mundo, olha, eu aceito o Senhor Jesus. Os anjos do céu estão ansiosos para saber qual é a tua decisão. Ele não pode ler a tua mente. Nem Satanás pode fazer isso. E se Satanás descobrir que você aceitou a Jesus, ele vai ficar muito zangado com você. Mas o Senhor Jesus vai ficar muito feliz por você. Você já deve ter ouvido a história do muro, né? Conta-se que tinha uma pessoa em cima do muro, e de um lado estava Satanás lá festejando, feliz, alegre, né, com os demônios, e do outro lado
estava Jesus chamando, vem, desce daí, vem para cá, Jesus e os salvos. E ali então a pessoa ficava, né, olhando para Jesus e olhava para Satanás, olhava para Jesus, olhava para Satanás, e ficou meio assim encucado e perguntou para Satanás, mas por que você não está insistindo em mim? Por que você não está chamando para eu descer para o teu lado? E aí Satanás olha e diz assim, meu amigo, você já está do meu lado porque o muro é meu. Não tem, né, como se posicionar neutro, de forma neutra. Ou você está do lado do Senhor Jesus, que já venceu a batalha. Nós estudamos isso, né? Haverá um fim. O Senhor Jesus já venceu, já está revelado. O Senhor nunca mentiu. Ou você estará do lado daquele que já perdeu a batalha e será queimado juntamente com ele e seus anjos. A escolha é sua, meu amigo. Você terá a oportunidade hoje de registrar isso aí. Se você quiser saber como solidificar essa decisão, o que fazer para realmente, né, receber o Senhor Jesus no coração e ter uma vida transformada, continue conosco estudando a Bíblia. Vamos estar até sexta-feira. Se houver alguma dúvida sobre o que foi estudado hoje, pode colocar aí no comentário ou nos procurar nos particular aí mesmo no Facebook e a gente pode ir até você, né, ou mandar a mensagem até você, a resposta que você precisa para tirar a dúvida do coração. Que Deus te abençoe nessa noite e que o Senhor seja louvado pela sua decisão. Amém. Amém. Muito bom o estudo de hoje. Então, não perca o de amanhã. Vamos lá, os nossos comentários, vamos dar um alô à galera que participou conosco aí ao vivo. Como é que tá aí na sua sala de vídeo, Bruno? Ó, tá legal o negócio aqui, ó, Dilene. Tá legal? Tá legal. Ó, eu tenho um alô aqui, ó, da Ana Duarte, um alô da Alessandra, um alô do Vanderlei Alves, um alô da Ana Cristina Peixoto, que Deus abençoe. Nilton Muniz, muito obrigado pela participação, que Deus abençoe a todos. E o seu aí, Bruno? Elisângela Dias, Luana Muniz, conhece essa? Isso. Renato Trindade, João Muniz. Lima, Márcio Batista e outros amigos E também. dentre outros, né? Isso. Temos aqui também a Régia Marreto, muito bem, e a Vânia Pimentel também dando um alô. Muito obrigada aí pela participação de todos. E lembrando, vamos estar orando no momento dos nossos pedidos. Até o irmão Vadinho colocou aqui para que orássemos, pastor, pelos telespectadores. Ok? Né? Vamos orar pelos telespectadores, os que estão ouvindo agora ou que vai ouvir ainda, né? Vamos estar orando para que Deus já prepare os corações de cada ouvinte, né? Ok. E oramos, né? Vamos interceder pelas pessoas que estão nos leitos dos hospitais, pelos enfermeiros, pelas pessoas que estão na linha de frente, né? Nas farmácias, mercados, bancos e etc. Que o Senhor possa estar com essas pessoas também. Ok? Então vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Eterno, nosso Rei, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós te louvamos porque a vitória entre o bem, a batalha entre o bem e o mal, o Senhor venceu. Louvado seja o Senhor por nos revelar o fim de todas as coisas. Louvado seja o Senhor por nos revelar que vai iniciar um novo céu, uma nova terra. E louvado seja pela oportunidade que o Senhor nos dá, pela mensagem que o Senhor nos traz, dizendo que a porta ainda está aberta e podemos entrar por ela. Louvado seja pela oportunidade que o Senhor está nos dando hoje. E eu quero nesse momento, Senhor, te pedir que o Senhor abençoe a cada família que está nos ouvindo nesse momento. Por favor, Senhor, abençoe a cada uma das pessoas que tiraram esse momento para estudar a Tua Palavra junto conosco. E em especial, ó Pai, trabalha no coração dessa pessoa que não decidiu. Porque se essa pessoa ainda está com o coração duro, é porque não entendeu a Tua Palavra. E eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor se revele para essa pessoa e que ela possa então entender que o Senhor ama tanto e não quer deixar ela para trás. Seja também com as pessoas que decidiram nessa noite. Que o Senhor abençoe e conduza essas pessoas e que essas pessoas tenham a oportunidade, então, de firmar, de solidificar essa decisão. Eu te peço mais uma vez, ó Pai, como temos te pedido a cada noite, que o Senhor visite a cada leito de hospital nesse momento. Seja com todas as pessoas, Senhor, que foi infectada e todas as outras que estão com problema de saúde, que não é do vírus. Que
Que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, daqueles que sofrem no leito de dor. Sabemos que o Senhor virá trazer fim para todo esse sofrimento. Mas, por favor, Senhor, se apresse em socorrer-nos. Tenha misericórdia, Senhor, dos que estão sofrendo nesse momento. São várias pessoas infectadas, alguns conhecidos nossos. Tenha misericórdia, Senhor. Visita a cada hospital, abençoe a cada médico, a cada enfermeiro, a cada recepcionista. Tem misericórdia, Senhor, do segurança do hospital, do pessoal da equipe de limpeza. Por favor, Senhor, abençoe os cozinheiros, seja com todos, ó Pai, os motoristas de ambulância. Que o Senhor abençoe esses heróis. Tome conta deles, Senhor. Proteja. Os casos de enfermeiros infectados são tantos que a gente ficou sabendo. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Que o Senhor continue dando força, saúde, determinação para esses heróis combater, né, esse vírus, né, esse inimigo invisível. E que o Senhor, em nome de Jesus, manifeste o teu querer, né, nos livrando dessa doença. Nos dá então, ó Pai, uma boa noite na tua santa presença e a oportunidade de retornar amanhã para estudar a tua palavra. É isso que te pedimos, por Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família. E eu só quero te dizer que o tema de amanhã você não pode perder. A maior mentira de todos os tempos. A mentira que sobreviveu a todos os séculos. O Senhor Jesus vai nos revelar amanhã e vai nos dar a oportunidade de crer, né, assim como Ele gostaria, né? Na verdade, crer conforme é a verdade. Deus te abençoe, tenha uma boa noite. Né? Fica na paz. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe.